Olá! Quem atua na área do direito de família sabe o quanto as provas técnicas têm um peso diferenciado. Apesar de muitas vezes os advogados terem um conjunto probatório fortíssimo de documentos, testemunhas, áudios, vídeos, enfim, a prova pericial costuma decidir esses processos. E por quê? Justamente porque os conflitos familiares extrapolam o conhecimento jurídico. Normalmente, se está diante de situações muito complexas. Não só a convivência, a guarda dos filhos, mas todos os fenômenos que costumam aparecer nesses processos. Alienação parental, abandono afetivo, falsas denúncias, falsas memórias, abuso sexual, dentre tantas outras, são questões que não podem ser adequadamente compreendidas dentro da seara do direito. E é por isso que os juízes costumam se socorrer de profissionais de outras áreas do conhecimento, e aqui especialmente a psicologia e o serviço social, para auxiliá-los a compreender de forma mais profunda a real situação daquelas famílias e assim tomar decisões mais justas. O problema é que, por ser uma prova técnica, justamente extrapolar o conhecimento jurídico, os advogados costumam ter muita dificuldade em lidar com esse tipo de prova. Existe a possibilidade de se atuar em conjunto com assistentes técnicos, que são profissionais da mesma área dos peritos, psicólogos, assistentes sociais, que irão atuar tanto na parte prévia à perícia, que é a formulação dos quesitos, quanto na elaboração de um parecer no momento da impugnação ou da manifestação sobre o laudo pericial. Mas, infelizmente, nem todos os clientes concordam com a contratação de um assistente técnico ou mesmo têm condições de arcar com mais este investimento, porque nós sabemos que nos processos de família, normalmente tem muitos gastos envolvidos. Esse casal está em processo de divórcio, então tem todas as questões patrimoniais, mas é justamente por isso que os advogados precisam ter conhecimento que vai além da área do direito, ou seja, um conhecimento interdisciplinar, para poder atuar de forma efetiva em relação a essa prova tão decisiva. E como buscar este conhecimento? Através de estudo, através de cursos técnicos, cursos de extensão e inclusive especialização. O importante é poder saber buscar o material, o conteúdo a ser estudado, a ser dominado, para poder se qualificar para atuar diante da prova pericial. Eu costumo dizer que a primeira etapa, quando a perícia é deferida, a elaboração dos quesitos, ela é determinante no desenvolvimento da perícia. E, inclusive, no que diz respeito à garantia da qualidade dessa prova, já que nós sabemos que, infelizmente, por diversos fatores,
muitas vezes as perícias deixam muito a desejar. Para a formulação dos quesitos, é necessário que os advogados possam fazer um estudo do processo de uma forma imparcial. Por mais que estejam trabalhando nesse processo desde o início, agora é o momento de se pensar naquele caso sob o ponto de vista técnico que será avaliado. No caso da perícia psicológica, o que se deve fazer é elencar aqueles pilares do processo que dizem respeito a aspectos emocionais, subjetivos das relações e que podem e devem ser esclarecidos através da avaliação psicológica pericial. Nesse sentido, como eu costumo explicar, o advogado deve elencar pilares, aqueles temas sobre os quais ele irá trabalhar desde essa fase inicial dos quesitos. Então, por exemplo, se nós temos alienação parental no processo, este é um dos pilares que deverá ser elencado para que então o advogado possa buscar literatura e aqui da ciência que se está estudando, ou seja, da psicologia, mais especificamente da psicologia jurídica, para poder auxiliar o seu raciocínio desde a formulação dos quesitos, mas principalmente depois, no momento da manifestação sobre o laudo pericial. Além disso, os advogados devem conhecer com profundidade as resoluções do Conselho Federal de Psicologia. E aqui eu destaco duas. A resolução número 6 de 2019, que trata dos documentos psicológicos, e a resolução 8 de 2010, que diz respeito à atuação dos psicólogos como peritos e assistentes técnicos. A formulação dos quesitos, ela deve seguir uma linha estratégica, no mesmo sentido que se está trabalhando no processo. Então, cada questão deve ser pensada estrategicamente nesse mesmo sentido. Em relação à participação nos procedimentos periciais, os advogados não são autorizados a participar. Aqui, normalmente, não se tem dúvidas, mas os assistentes técnicos também não têm a sua participação garantida, porque, apesar do Código de Processo Civil permitir, esta resolução que eu já citei, número 8 de 2010, veda. Então, no momento, nós temos essa situação de conflitiva entre normas e, na prática, não vem sendo permitida a participação. Então, a próxima etapa é a manifestação sobre o laudo pericial. E aqui, com a estrutura dos pilares dos quesitos já elaborada, o advogado deverá pegar o laudo pericial e analisá-lo sob o ponto de vista técnico. E é por isso que aqui voltam as resoluções e a literatura científica que embasa o trabalho do perito psicólogo, porque é somente conhecendo esta literatura que se poderá efetivamente impugnar o laudo, apontar suas falhas ou ratificar aquelas conclusões, aquelas metodologias que estiverem adequadas. Um outro item que os advogados devem conhecer é o SATEPS, que é o Sistema de Avaliação dos Testes Psicológicos. No site SATEPS, vocês podem consultar
e identificar quais são os testes validados pelo Conselho Federal de Psicologia, para qual idade eles são aplicáveis e, enfim, todos os detalhes que dizem respeito a cada teste, porque os peritos podem se utilizar, por exemplo, de testes não validados ou para populações que não são adequadas. Um exemplo, só para dar uma ideia, o HTP, que é um teste de personalidade, envolve desenhos de casa, árvore e pessoa, não é válido para crianças menores de 8 anos. E eu já vi em diversos processos esta situação. Então, concluindo, a ideia que eu queria passar hoje, o ideal é que os advogados possam contar com a atuação conjunta de um psicólogo assistente técnico quando há perícia psicológica. Mas caso não exista, é importante que se esteja adequadamente capacitado para lidar com essa prova tão importante nos processos de família em especial. Convido vocês, quem não conhece o meu Instagram, tem o link aqui no canal, mas é psicóloga.lucianagebarni. Lá eu trago muita informação técnica também sobre este assunto e que é fundamental para os advogados familiaristas. Muito obrigada e até a próxima!